Olá pessoal, estamos nós aqui mais uma vez. Este é o canal O Pregador MR e certamente você será abençoado em nome de Jesus com mais um estudo da Palavra do Senhor. Amém? Comparando coisas espirituais com espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Em nome do Senhor. Nós vamos iniciar a partir de agora uma nova série de estudo da Palavra de Deus. O tema que nós vamos trazer, será o inferno. Então, tudo aquilo que diz respeito, tudo aquilo que condiz, tudo aquilo que está ligado, à nossa vida, à vida da igreja, do mundo, das pessoas, quanto a esse tema, quanto a essa realidade, o inferno. Então vamos falar sobre origem, significado, enfim. Serão 3 vídeos e este é o primeiro que nós vamos trazer aqui para a glória do Senhor. Amém? Comparando coisas espirituais com espirituais. Pai amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez e que o Senhor possa acrescentar os seus valores ao nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja o Teu Espírito Santo. Abre nossos olhos, mentes e ouvidos para compreendermos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a nossa vida e que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar. Amém. Graças a Deus. O inferno, parte 1. E hoje nós vamos iniciar falando sobre a origem do inferno, Quando tudo começou. Então, para que nós venhamos começar falando sobre isso, nada mais, nada melhor do que o versículo de Isaías. Isaías 14, a partir do versículo 12, que diz assim, Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, mas acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Primeiro, versículo 15, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém, pessoal? O que é o inferno? De onde surgiu e como se originou o inferno? Eu acredito, e a palavra de Deus nos dá esta linha, nos leva para essa direção, de que tudo começou com este fato. Do diabo, de Lúcifer, o anjo principal de Deus, ter se levantado contra Deus e dizer no seu coração, subirei o mais alto trono, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Então aqui tudo começou, quando Satanás, ele no seu coração desejou ser semelhante a Deus. E o que aconteceu? A palavra do Senhor diz que ele foi lançado no mais profundo abismo. Esse foi o que aconteceu com Satanás e com os seus anjos, porque outros anjos também o seguiram. Nós vamos ver dentro da palavra de Deus que muitos dos anjos do céu também foram após Satanás. E com isso, o que aconteceu? Ele foi lançado. E onde que ele foi lançado? No mais profundo abismo. Eu acredito que o lugar que Satanás e seus anjos foram lançados não poderia ser outro lugar senão a terra. Amém, pessoal? Não poderia ser outro lugar, eu acredito sim, que foi aqui na terra, no mais profundo abismo, que Satanás e seus anjos foram lançados após ele se levantar contra Deus. Então, a partir deste momento, nasceu então, originou-se então o inferno, porque no mais profundo, versículo 15, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém? Então aqui originou-se então o inferno. Satanás foi expulso do céu e lançado ao mais profundo do abismo. Como eu disse, e todos nós temos esta compreensão de que a terra foi o alvo, Aqui a terra foi o alvo
aonde Satanás ele foi lançado. E por que aqui? Né? Em Apocalipse capítulo 12, vejamos o que diz aqui em Apocalipse 12, primeiramente no versículo 3 e 4, que diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era grande o dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. Amém? E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Então aqui em Apocalipse, né, a famosa passagem da mulher e o dragão, a Bíblia está relatando que o dragão vermelho aqui, Satanás, correto? E viu outro sinal no céu, esse que era o grande dragão vermelho, e a sua cauda levou após si terça parte das estrelas. Aqui está expressamente falando e explicando que a terça parte das estrelas nada mais era do que a terça parte dos anjos dos céus. E foram após Satanás. Ele trouxe com ele, foi lançado na terra juntamente com a terça parte das estrelas. Correto? E lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E pulando lá para o versículo 7 ao 9, diz assim: E houve batalha no céu. Amém, pessoal? Eu acredito que esse relato aqui de Apocalipse, da visão de João, relata o que aconteceu naquele período onde a estrela da manhã, né, Satanás, Lúcifer, ele se levantou contra Deus. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E neste momento aqui do relato de Apocalipse, eu acredito que aconteceu isso. Houve batalha no céu. Amém? Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais no seu lugar, e se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aleluia! Observe, amado, que esse relato de Apocalipse conta exatamente o que aconteceu, exatamente como que aconteceu, como que foi o procedimento, né, de Satanás e seus anjos ter se levantado contra Deus, lá em Isaías 14. Amém? No momento que ele tentou e queria ser semelhante a Deus, ali houve batalha no céu. Então Satanás, ele batalhou com Deus, batalhou com os anjos de Deus, com Miguel e seus anjos. Então foi neste momento, quando Satanás e seus anjos foram derrotados pelo exército dos anjos de Deus, ele foi precipitado na terra. Então ele foi lançado aqui na terra. O abismo, o inferno, foi o lugar onde Satanás ele foi lançado juntamente com os seus anjos. Amém? Então esse abismo era o inferno. Esse abismo é o inferno, correto? Aqui originou-se então o inferno na terra, no mais profundo abismo, no núcleo da terra, no centro da terra, amados. Aleluia. Apesar de ser um ambiente espiritual, também é um ambiente aonde realmente está localizado Satanás e seus anjos, no lugar de fogo, de ardente. Amém? Um lugar onde realmente arde em fogo. Então o centro da Terra já tem esse sinal, já traz esse sinal. Cientificamente, ela apresenta esse núcleo, né, de fogo no seu centro. Eu acredito que esse núcleo da Terra simboliza o inferno onde Satanás ele foi lançado. Ao mesmo tempo que é um ambiente espiritual, também é um ambiente onde nós podemos dizer que é físico, mas ao mesmo tempo ali
traz a representação, né? Ali está o diabo e os seus anjos. Espiritualmente também, ali é uma prisão de Satanás e seus anjos. Amém? Então, após essa batalha no céu, ele foi derrotado e ele foi lançado e precipitado aonde? Na terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Amém? Então aqui originou-se o inferno. Então, mas quando exatamente isso aconteceu? Eu tenho uma visão, né, do período, dentro da palavra de Deus, de quando que isso aconteceu. Não há relato, mas eu acredito que foi nesse período que tudo isso aqui aconteceu. Quando o Senhor, né, ainda não havia criado, ainda não havia manifestado a sua criação no princípio. Tudo isso aconteceu num certo período antes da criação. Eu acredito que foi aqui exatamente em Gênesis capítulo 1. Vamos lá. Vamos lá em Gênesis capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha só o que diz a palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Nesses dois versículos eu consigo visualizar aqui que entre o primeiro versículo e o versículo 2, houve aqui um grande espaço de tempo. Amém, pessoal? Deus criou no princípio os céus e a terra. E passou-se muitos anos, ou tempos, melhor dizendo, né, até que a luz viesse a surgir. Quando Deus começou a criar, né, a projetar a sua criação, dizendo haja luz. Então, no primeiro versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e no segundo, e a terra era sem forma e vazia, entre esse período de tempo aqui, aconteceu essa batalha. Amém? Aconteceu do diabo se levantar contra Deus, de querer ser igual a Deus. E houve batalha no céu. Foi nesse período que o dragão e os seus anjos foram lançados e precipitados na terra. Amém? Durante esse tempo da criação do princípio dos céus e da terra, e a terra estava sem forma e vazia. Antes desse relato aqui do versículo 2, eu acredito que esse abismo, essas trevas, né? E havia trevas sobre a face do abismo, já havia acontecido esse fato. Era como se estivesse apontando a consequência de Satanás e seus anjos ter sido lançado e precipitado aqui na terra. Essas trevas na face do abismo. Então eu imagino isso, eu visualizo isso. Deus criando os céus e a terra, e nesse período onde a terra estava ali, né, parada, e Deus ainda não havia manifestado a criação de todas as coisas e seus elementos na terra, aconteceu essa batalha. E Satanás ele foi expulso e lançado e precipitado aqui. Originou-se então na terra o inferno. Esse abismo, essas trevas na face do abismo já representava a presença de Satanás na terra. Já representava a presença do diabo e seus anjos precipitados na terra, no inferno. Amém, pessoal? Entende? Então eu acredito que este foi o período no qual aconteceu o evento de Satanás e seus anjos serem expulsos do céu. Amém? Antes do Senhor, antes de Deus manifestar a sua criação, originou-se então ali, né? Apareceu então ali. Eu não vou dizer criou, porque foi uma consequência, né, de Satanás ele ter se levantado contra Deus, apesar de Deus ter permitido isso acontecer, mas o fato é que isso foi uma consequência. Então foi Deus que realmente criou o inferno para que Satanás ele viesse ser lançado ali, correto? Mas isso não foi uma projeção de Deus. Amém? Então ele lançou Satanás e seus anjos aqui na terra porque não havia outro lugar para que Satanás ele pudesse ser lançado. Se ele foi expulso do céu e só havia os céus e a terra,
Então, o único lugar onde Satanás ele poderia ser lançado seria aqui na Terra. Então, abriu-se então o grande abismo e Satanás ele foi lançado no núcleo da Terra, amado. Então, esse fogo no núcleo da Terra simboliza o inferno. Então, uma pergunta que eu faço: o que é exatamente então o inferno? É isso que nós vamos falar no próximo vídeo. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre o significado do inferno, né? O que representa o inferno? O que, na verdade, significa o inferno? O que é o inferno, na verdade? Então, junto à palavra do Senhor, nós vamos estudar um pouco sobre isso e falar um pouco mais sobre isso. Sobre o significado ou o que representa, na verdade, na prática, no funcional, o inferno aqui na Terra, onde está Satanás e os seus anjos. E é uma pergunta que eu faço: o inferno é só para Satanás e seus anjos? Então, em tudo isso nós vamos falar e nós vamos concluir no próximo vídeo. Amém? A princípio é isso, amados. Aqui está a origem do inferno, correto? Satanás, ele se levantou contra Deus, ou seja, queria ser semelhante ou igual a Deus, mas diante deste fato, isso não poderia ser possível, jamais Deus iria aceitar esta possibilidade, porque houve batalha no céu, né? Satanás e seus anjos militaram, né? Batalharam contra Miguel e seus anjos, mas foi derrotado em nome do Senhor Jesus, foi derrotado, né, pelo poder de Deus e foi precipitado na terra, lançado aqui na terra, no mais profundo abismo, correto? Entre o período da criação dos céus e da terra e antes de Deus iniciar seu projeto de criação na terra. A terra ela se tornou sem forma e vazia e havia trevas na face do abismo, porque nesse período houve essa batalha e Satanás foi expulso. Então originou-se então ali a presença, ou aqui na terra, né, a presença do inferno, e Satanás e seus anjos, né, sendo lançado ali. Amém, pessoal? Então essa é a minha visão, essa é a minha compreensão, esse é o princípio do nosso estudo da palavra do Senhor quanto a este assunto. E no próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Vamos falar mais sobre o inferno, o seu significado, que representa, enfim, tudo aquilo que está ligado a isso. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com esta palavra, seja abençoado, que você venha fazer comparações, comparando coisas espirituais com espirituais, em nome de Jesus, e que você venha realmente compreender, né, os fatos para a glória do Senhor. Amém? Fique com esta palavra e que você fique bem.